Gente, vocês certamente, se já estão há algum tempo aqui na internet, já viram a associação entre socialismo e passar fome. É dito isso sempre com um tom de brincadeira, mas isso tem sempre uma serventia ideológica muito importante, porque procura dizer que o socialismo não funciona porque acaba produzindo fome e o capitalismo funciona porque alimenta as pessoas enquanto produz desenvolvimento. Pois bem, isso é um mito. Todo o sistema de produção, durante a sua implantação, tem muitos problemas. O capitalismo não foi diferente. Aliás, o capitalismo só se estabeleceu produzindo muita fome. O vídeo de hoje eu vou basear nesse texto aqui, Holocaustos Coloniais, de Mike Davis. E é o primeiro vídeo sobre esse texto, que aliás é fantástico e eu super recomendo. Certamente eu vou lançar outros vídeos aqui no canal abordando outras coisas que o autor traz. Hoje eu quero abordar especificamente o texto que Mike Davis abre o seu livro. Um texto que mostra bem isso que eu acabei de dizer, que o capitalismo, ainda mais na sua fase de implantação, produziu muita miséria, muita fome. Essa primeira parte do livro fala de um período de hegemonia britânica, período em que o capitalismo estava se transformando no grande sistema de produção a nível global. A gente está falando aí do final do século XIX, o famoso período do laissez-faire, lá do livre mercado, que os liberais tanto gostam. Período de padrão ouro, período onde quase não existiam regulamentações entre as trocas financeiras. O que eu vou relatar a partir de agora é ilustrativo para mostrar como que o capitalismo depende sempre da miséria para existir. Vou relatar, a partir do que está no texto de Mike Davis, alguns acontecimentos que aconteceram ali entre 1876 e 1878. Esse período foi bastante complicado para o subcontinente indiano, que fazia parte do Império Britânico. Uma região que é importante que a gente saiba para começar a nossa conversa aqui, que era bastante dependente da administração das monções e também bastante dependente da colheita de grãos obtida em função dessa boa administração. Porque vejam, Mike Davis analisa também impactos das secas que aconteceram. Mas o que eu quero aqui chamar a atenção é que eventos como as secas naturalmente acontecem. A questão é a administração desses eventos. Por exemplo, em 1876, a região atravessou uma seca, mas a realidade já era completamente diferente para as populações locais. O algodão já havia substituído os grãos em grandes áreas de plantio. As florestas haviam passado por cercamentos, o que também agravou a situação. E reparem, os grãos haviam sido substituídos pelo algodão, entretanto, nessa época aí, há alguns anos que o algodão não vendia tão bem no mercado exterior, o que empobrecia a região como um todo. Os produtores locais eram incentivados à exportação justamente por causa da desvalorização da moeda. Então, a mesma lógica que levava produtores a produzir algodão para exportar, também levava produtores de grãos da Índia a exportar. E é uma coisa interessante, porque a rúpia, que vinha se desvalorizando tão rapidamente na época, não havia aderido ao padrão ouro, que inclusive estava sendo imposto com a liderança dos ingleses. E como eu já disse em outros momentos aqui do canal, quando você tenta estabelecer uma moeda inconversível em meio
a um padrão internacional de moeda conversível, você apenas consegue produzir inflação. Então vejam como não é um problema da seca. Nos 3 anos que antecederam a seca, tivemos, na região, bons números de colheita de grãos. Entretanto, não aconteceu o que tradicionalmente acontecia, onde os grãos em abundância eram estocados. Não, esses grãos foram todos exportados. Vejam o que Mike Davis escreveu na página 38. Parece uma anomalia, escreveu um transtornado observador, que com fome em casa, a Índia forneça comida a outras partes do mundo. Vejam, por exemplo, as recém-construídas ferrovias da região. Elas haviam sido ditas como as salvadoras da fome. Na verdade, elas agravaram o problema, porque elas apenas ajudavam os produtores de grãos a transportar as suas colheitas. Mesma coisa, as novas técnicas de armazenamento que foram introduzidas. Essas formas tinham como objetivo garantir que a produção não seria roubada. O telégrafo que estava sendo implantado na região também não estava trazendo modernidade. Ele ajudava a coordenar o aumento dos preços num raio de mais de 1.000 cidades. As autoridades britânicas incentivavam a todos que conseguissem dispor de algum capital para que esses se transformassem em produtores que tinham como destino de sua produção sempre a exportação. E aí é lógico, tudo isso acabava gerando ainda especulação sobre o negócio. Olha só essa citação aqui que é bastante ilustrativa. A alta dos preços foi tão extraordinária e o fornecimento disponível, comparado com as conhecidas necessidades, tão escasso, que comerciantes e negociantes esperançosos de enormes ganhos futuros pareciam determinados a segurar seus estoques por tempo indefinido e não se desfazer do artigo que vinha adquirindo valor inusitado. Ficou claro para o governo que as facilidades de transporte de grãos pela ferrovia logo elevavam os preços em todos os lugares, e que a visível atividade de importação e o trânsito das ferrovias não indicavam qualquer acréscimo aos estoques de comida da presidência. O comércio a varejo no interior do país estava quase paralisado. Ou eram cobrados preços além dos recursos de que dispunha a multidão a pagar, ou todas as lojas permaneciam totalmente fechadas. Estão entendendo, gente? Toda a comida produzida na Índia era exportada. Quem não produzia comida também foi incentivado a produzir para exportar. Os preços dispararam com a modernização e era preferível estocar do que vender para o mercado interno. E isso fez com que o preço da comida atingisse um patamar que o indiano não podia mais pagar. Se constituiu uma verdadeira chacina. As pessoas começavam a morrer de fome, mesmo em distritos que eram tradicionalmente bem irrigados, com uma boa capacidade de produzir comida. Começou-se a se produzir, então, uma calamidade. Camponeses famintos começavam a abandonar suas terras e iam para Poona, para Bombaim. Enquanto isso, os britânicos ajudavam o governo local apenas a construir barreiras para impedir essas pessoas de chegar. Mais de 25.000 pessoas morreram numa única situação dessas. E não pensem que essa modernização, por exemplo, estava sendo financiada pelos ingleses. Não. A instalação de ferrovias foi custeada pela elevação dos tributos. Vocês estão reparando? Desvalorização da moeda, carestia do preço da comida, elevação dos tributos. Mas isso não era por acaso. Eu vou falar agora de um personagem pitoresco que ajudava a construir essa situação que, aliás, foi só se agravando. Eu estou falando do que ficou conhecido como o Nero da Índia, líder do governo central, o Lord Lytton, poeta que, segundo Mike Davis, era o favorito da rainha. Esse cara interferiu desde sempre em todos os esforços para combater a fome na Índia. Pra vocês terem uma ideia da crueldade desse cara, o vice-rei Lytton, lá, o favorito da rainha Vitória,
Em meio a toda essa miséria e fome na Índia, ele realizou festividades com banquetes para 65 mil pessoas em comemoração à conquista do subcontinente, ao mesmo tempo que morriam na região 100 mil pessoas de fome. Então ele se opunha às autoridades distritais que tentavam fazer alguma coisa para combater a fome, sempre alegando o princípio do laissez-faire, que isso seria pior para as próprias pessoas no futuro. Quer dizer, ele ordenou que nada fosse feito na região contra a fome e ainda enviou correspondências para a Inglaterra alertando a respeito de uma histeria humanitária que estaria acontecendo na Índia, pedindo para que os britânicos não se deixassem envolver por sentimentalismo barato, porque se alguma coisa fosse feita, eles poderiam até estar salvando vidas, mas estariam levando a economia a uma grave crise. Olha só, hein? Será que a gente já viu discurso parecido com esse? O cara era um psicótico, mesmo com a fome crescente, ele entrou numas que tinha que tomar da Rússia a parte central da Ásia. Ele planejava uma guerra com o Afeganistão e ainda queria que os contribuintes indianos, não os ingleses, pagassem por essa guerra. O fato é que diziam que Lytton tinha ainda distúrbios causados pelo uso excessivo de ópio, né? Por isso que ele teria esse comportamento um pouco fora da realidade. A crueldade, gente, ela era expressa em números. A Índia exportava 350 mil toneladas de grãos para a Europa. Os comerciantes, como eu disse, preferiam exportar, em função dos incentivos e da desvalorização da rúpia. E tem mais, havia ainda um componente ideológico. O malthusianismo era muito presente nos britânicos e nos rajás brancos da Índia. Lytton aplicava um ferrenho darwinismo social. A ideia é que a fome mataria o excesso de pessoas. O argumento era bastante simples. Segundo eles, a população indiana crescia mais rápido que a capacidade do solo de oferecer grãos. Quer dizer, eles exportavam 350 mil toneladas de grãos e botavam a culpa na população que era grande. Um relatório de 1881 concluiu que a fome de 76 a 79 do século XIX matou praticamente só os mais pobres. 80% dos mortos de fome eram dos 20% mais pobres. E segundo esse relatório malthusiano, se essa população sobrevivesse, seria ainda pior, porque não haveria como essas pessoas conseguirem se alimentar. E vejam, esse debate estava acontecendo na Inglaterra, entre os políticos liberais burgueses na Índia, e mesmo os mais moderados não admitiam qualquer tipo de ajuda mais eficiente. Eles entendiam que não podiam ajudar nem em tempo de seca, porque se eles ajudassem em tempo de seca, quando a seca terminasse, as pessoas teriam entendido que poderiam ser ajudadas e então também exigiriam ser ajudadas quando não houvesse seca. A ideia é que o processo, como um todo, o genocídio, deveria purgar os excessos. Ao longo do processo, a fome foi se espalhando. Os camponeses paupérrimos foram vendendo o que tinham. Aconteceu um processo de esqueletização da população. Todos os meses, os registros de mortes, ainda que confusos e ainda que muitas sendo omitidas com culpa de doenças, eram sempre nas dezenas de milhares por mês. Os relatos contam que de gordos na região só se tinham os cachorros, porque comiam os cadáveres das pessoas que morriam de fome. Olha essa citação aqui, que chocante, gente. Após 2 minutos de procura, encontrei por acaso 2 cachorros atacando a dentadas o corpo de uma menina de mais ou menos 8 anos. Haviam-no atacado há pouco e só rasgado um pouco uma das pernas. Mas o cadáver estava tão imensamente inchado que só pelo comprimento total da figura se podia ver que era de uma criança.
A visão e o cheiro da localidade eram muito nauseantes. E os cachorros tão perigosos que não fiquei para procurar um segundo corpo, mas vi 2 crânios e uma coluna vertebral que haviam sido recém-arrancados. Eles tentavam esconder a calamidade, né? Dizendo que aquelas mortes estavam acontecendo por cólera ou sei lá, por qualquer outra coisa, e não eram as pessoas que estavam ali sendo deixadas deliberadamente para morrer de fome. Então imagina uma situação dessas ainda agravada por uma seca, que matou em alguns lugares até 2/3 da produção, jogando mais de 8 milhões de pessoas na fome. 2/5 de todos os camponeses não tinham condição de produzir nada e estavam extremamente endividados. Liton não queria fazer nenhum tipo de assistencialismo, ao contrário, impedia os distritos de fazer e começou a lutar contra entes da iniciativa privada que fizessem alguma coisa. Ele acreditava que esses esforços acabariam atrapalhando os recursos que ele estava tentando juntar para a sua guerra lá contra o Afeganistão. Além de Lord Lytton, nesse momento também quero falar para vocês de uma outra figura bastante interessante para ser aqui bonzinho, que foi o Sir Richard Temple, tenente governador de Bengala e aliado de Lytton. Esse dizia para as elites indianas que era inútil tentar alimentar os famintos, porque isso só agravaria o problema. E o mais engraçado é que esse safado entrou para a história indiana como o grande responsável pela implantação do livre mercado no subcontinente. Bom, nesse ponto errado eles não estão. Ele trabalhou em muitas iniciativas de expansão da infraestrutura na região e ficou famoso, inclusive, por oferecer uma quantidade de ração aos trabalhadores sempre inferior à necessária para que eles continuassem vivos. Por exemplo, esses lugares que eu estou aqui falando eram tão ruins de se viver que os trabalhadores preferiam cometer crimes para ir parar na cadeia onde a alimentação era melhor. Para vocês terem uma noção, em 1877 foi estabelecido o ato anticaritivista, no sentido de tentar impedir qualquer um de fazer caridade na Índia. Ou seja, se proibiram as doações privadas para tentar reduzir a fome dos famintos. Mas não pensem que ao longo do processo não teve também muita resistência. Como, por exemplo, o caso da greve do socorro ou a greve dos famintos da Índia. Ou seja, o que foi isso? Indianos de várias localidades começaram a organizar protestos pacíficos e, em princípio, contra a política de isolamento. O que era isso? Havia um chamado teste de distância para a produção na colheita do arroz. Os indianos em idade de trabalhar só podiam trabalhar a, no mínimo, 16 quilômetros das suas casas. A ideia era ter um maior controle da produção para evitar revoltas e saques. A preocupação com os saques era permanente, uma vez que os ingleses estavam administrando uma região faminta e de lá eles estavam tirando justamente a comida. Em janeiro de 1877, o movimento começou quando camponeses se recusaram a marchar para os acampamentos onde eles tinham que produzir. O movimento se espalha, consegue alguns avanços, os jornais locais começam a noticiar o que estava acontecendo, e aí é evidente, com o aumento da repercussão e com os impactos econômicos, o governo britânico orientou Temple a flexibilizar o arrocho na região. Então o vice-rei autorizou os distritos a elaborarem políticas de combate à fome, mostrando que mesmo uma classe trabalhadora paupérrima e esfomeada tem poder quando consegue se organizar. Mas como desgraça pouca é bobagem, em seus decretos anteriores, Lytton reduziu os gastos com manutenção e reabastecimento de água para as populações locais. Ou seja, ele canalizou a água para a produção de arroz, que consome muita água. Para essa produção não faltava água. Só que só nesse período em Calcutá, 36 milhões de pessoas estavam sendo impactadas pela falta d'água. Então, não vindo chuva suficiente em 1877, se tinha
nas grandes cidades, reservatórios secos e pessoas morrendo de fome e de muitas doenças. Gente com a fome em 77, mulheres que tentassem roubar hortas eram marcadas a ferro, eram estupradas, eram torturadas ou simplesmente mortas. O desespero foi tomando conta da população. Então os saques ficaram cada vez mais frequentes. Os produtores tinham que se armar para garantir as suas produções. Inclusive, havendo nesse período muitos relatos de canibalismo. Enquanto tudo isso acontecia, algumas lideranças políticas locais apoiavam movimentos contra, por exemplo, a alta tributação que amarrava os pequenos produtores, principalmente, a enormes dívidas. Entretanto, nada foi feito. Ao contrário, as dívidas foram executadas e as terras foram tomadas dos pequenos produtores. E aí eu vou encerrar esse vídeo, que já ficou bem longo, mostrando uma outra coisa que é interessante. As lideranças liberais progressistas locais da Índia tinham algum trânsito com a Grã-Bretanha e passavam a denunciar sistematicamente o que estava acontecendo no subcontinente. Entretanto, a proposta não era acabar com o processo de colonização, mas sim fazer desse processo de colonização mais humanitário, fazer desse processo um processo civilizatório na Índia. E o que eles conseguiram? Conseguiram fazer com que Lytton aprovasse um seguro contra a fome, que na verdade era mais um imposto a ser cobrado na Índia, a princípio para criar um fundo para alimentar os miseráveis. Só que tempo depois isso também se mostrou uma farsa. Era apenas uma estratégia de arrecadação para bancar a guerra que Lytton queria contra o Afeganistão. O que eu estou querendo dizer, gente? O papel da burguesia liberal progressista também é sempre esse: achar uma solução institucional para os problemas estruturais insuperáveis do capitalismo. Enfim, eu queria trazer apenas alguns elementos desse primeiro capítulo que mostram como que a Inglaterra, no seu período glorioso, produzia uma barbaridade, um genocídio. Coisas que as pessoas esquecem quando vão falar de como que o capitalismo se estabeleceu. O livro é muito interessante e eu vou voltar a falar sobre ele. Ele entra inclusive na questão aqui do Brasil, do Nordeste, da fome. Fica a indicação para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E lembrando sempre, todo o conteúdo do Sai da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Seja um apoiador também e ajude o Sai da Matrix a se manter produzindo. Tá ok, moçada? Era isso hoje e até a próxima.